os aspectos gerais, falaremos sobre poder de polícia, sobre vedações, o que é permitido, o que não é permitido, falaremos sobre propaganda no rádio, na televisão, nos jornais, falaremos sobre debates políticos, enfim, tudo que envolva propaganda eleitoral. Primeiro, vamos começar dizendo o que é propaganda eleitoral. Propaganda, e a que se destina, o que é mais importante. Propaganda eleitoral é um artifício legal para que o candidato apareça nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão e nos jornais para os seus eleitores, para que, através desses meios e veículos de comunicação, eles possam dizer para os eleitores o que eles pensam acerca dos problemas nacionais ou dos problemas estaduais ou dos problemas municipais, em se tratando de eleição municipal, e quais os projetos, quais as propostas que eles têm a apresentar aos seus eleitores para executarem a partir da eleição, se eleitos forem. E isso, muitas vezes, causa uma certa dificuldade para o próprio candidato, porque ele não sabe, ignorância mesmo, na maioria das vezes, e má-fé, em alguns casos, eles não sabem nem a atividade que eles vão desempenhar. E aí é costume a gente ver na televisão e no rádio, no horário eleitoral gratuito, um candidato a vereador, por exemplo, falar que vai construir escolas, que vai construir hospitais, que vai construir pontes, vai fazer estradas, etc, etc. E nós sabemos que esse não é papel de vereador. Vereador não executa. Vereador é poder legislativo. E como o nome já está a dizer, legislativo é quem legisla, ou seja, é quem elabora leis e fiscaliza o poder executivo. Eventualmente, um vereador pode indicar, pode solicitar ao poder executivo que realize determinada obra no seu bairro, aquele bairro que ele representa. Mas isso não quer dizer que ele fez, ele pediu, ele indicou. Quem executa, o nome já está a dizer, executa, executivo. É o poder executivo quem administra um município, quem administra o Estado, quem administra a nação. E o faz com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. É como se fosse um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, tá certo? Então, ele tem o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que nós pagamos diariamente, a cada vez que compramos alguma coisa, a cada vez que realizamos algum serviço, etc., né? Além do imposto de renda e outros PIS, COFINS e outros tantos aí, todo esse nosso dinheiro vai para o poder executivo, né? E o poder executivo, então, administra esse dinheiro, executa obras, executa serviços em benefício da comunidade. Então, na propaganda eleitoral, o vereador deve falar dos seus projetos no legislativo e o prefeito no executivo, e assim também no Estado e na União. Eu me referi a prefeito porque esse ano nós teremos eleição de prefeitos e de vereadores. Muito bem. Essa propaganda eleitoral, a responsabilidade dela é do partido. Isso para que depois o candidato alegue: eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro para pagar a multa que poderia ser aplicada caso ele faça uma propaganda irregular. E essa multa pode chegar a R$50 mil. Então, diz a lei que a responsabilidade é do partido. E o partido que se resolva lá com o seu candidato. É o partido responsável final pelo pagamento e, de acordo com o artigo 241 do Código Eleitoral, é responsável solidário junto com os candidatos, ok? Primeiro, é importante a gente observar o seguinte: a propaganda eleitoral somente pode ser realizada após o registro das candidaturas. Nós vimos há 2 aulas atrás
que o prazo final, o termo final de registro de candidaturas é dia 15 de agosto, 19 horas. Portanto, a partir daí, efetuado o registro, requerido o registro na Justiça Eleitoral, os partidos e os candidatos poderão, em tese, e eu vou explicar por que em tese, poderão, em tese, começar a fazer a sua propaganda eleitoral. Ah, Paulo, mas a lei fala que é permitida propaganda intrapartidária na época de convenção. Sim, a propaganda intrapartidária, o nome já está a dizer intra, dentro. É dentro do partido. Vai ser feita a convenção, então os candidatos que querem ter os seus nomes, os pré-candidatos que querem ter os seus nomes aprovados na convenção partidária, podem fazer ali uma publicidadezinha dentro do partido, voltado para a convenção. Essa publicidade não pode ser externa. Publicidade externa para o eleitor, voltada para o eleitor, apenas após 15 de agosto, portanto, após o último dia de requerimento de registro de candidatura. Ponto 2. A propaganda eleitoral ela tem que ser feita em língua portuguesa, tem que ser feita na nossa língua. Não pode ser feita em tupi-guarani, não pode ser feita em latim, não pode ser feita em inglês, francês, espanhol. Tem que ser feito na língua portuguesa. Essa propaganda ela não pode ter montagem, trucagem com o objetivo de ridicularizar, de menosprezar, de diminuir, de macular a imagem, a honra ou a dignidade do candidato adversário. Essa propaganda, se for de governador, de prefeito, de presidente, de senador, tem que ter o nome do vice, prefeito fulano de tal, vice fulano. O tamanho das letras do nome do vice não pode ser inferior a 30% do tamanho da letra do prefeito. Então, é costume a gente ver lá o prefeito com letras garrafais e menor embaixo, 30%, o nome do vice. Mesmo se aplica a governador, bota lá grandão governador, Paulo Mascarenhas, vice, Perpétua Souza, entende? Presidente da República, Matheus Mercedes, vice, Tiago, entende? O nome maior do presidente, nome menor do vice, mas tem que ter o nome do vice. Da mesma forma, o suplente. Nós já vimos que o suplente é eleito com dois... O suplente não, o senador, é eleito com 2 suplentes. Então, tem que constar o nome do senador e os 2 suplentes. Primeiro suplente, segundo suplente. Ok? Isso é obrigatório. Nas propagandas impressas, santinhos, cartazes, esses cartazes pequenos, o cartaz maior não pode exceder a meio metro quadrado, 50 centímetros quadrados, né? Fora o perfurate, aquele que coloca em para-brisa de carro, aquele é um pouco maior, também é permitido legalmente. Mas todos esses têm que conter o CNPJ da empresa que o produziu e o CNPJ do candidato. Por partes. Por que o CNPJ da empresa que o produziu? Porque na prestação de contas, o candidato colocará que contratou 1 milhão de santinhos na gráfica Estrela, que contratou 1.000 perfurates, aquele negócio de botar no para-brisa, na empresa Rosa. E isso ele vai fazer prestação de contas. Toda campanha tem prestação de contas, para verificar se houve abuso de poder econômico, se o candidato gastou mais do que deveria gastar, do que disse que gastaria. No registro de candidatura, os candidatos informam qual o limite que eles vão gastar na campanha. Digamos que o candidato coloque lá que vai gastar 1 milhão. Ele pode gastar R$1, 100 mil reais, 900, não importa. Ele não pode gastar mais de 1 milhão. 1 milhão e R$1 pode ser caracterizado abuso de poder econômico. Então, a prestação de contas do candidato, que é feita em 3 momentos, no início da campanha, no meio da campanha, exatamente, ocorreu esse abuso que os candidatos
principalmente porque os candidatos mulheres, eles passavam dinheiro para as candidatas mulheres e pegavam o dinheiro de volta, provando que as candidaturas eram laranjas, a candidatura apenas para cumprir, né, uma exigência legal. Muito bem. Então, é preciso que em todo o material tenha o CNPJ das empresas. Mas, Paulo, você falou CNPJ do candidato. O candidato não é pessoa física? O candidato é pessoa física e toda pessoa física tem o seu CPF. Mas para uma campanha eleitoral, no momento que o candidato requer o registro, o TSE e a Receita Federal atribuem ao candidato um CNPJ. Cada candidato tem um CNPJ. E esse CNPJ tem prazo de validade, que vai do registro da candidatura até o dia da eleição. E para que o candidato tem um CNPJ? Para que ele possa abrir conta bancária, porque todas as despesas da campanha do candidato devem passar obrigatoriamente por dentro da conta. Se o candidato recebe uma doação do partido de R$1 milhão, ele terá que depositar isso na conta bancária. E todos os pagamentos sairão por dentro daquela conta bancária, com cheque nominal cruzado dizendo a que se destina aquele pagamento e a nota fiscal para comprovar aquela despesa. E a razão de existir do CNPJ é porque a maioria dos candidatos tem nome sujo na praça. O Serasa, o SPC dele está sujo. Então, os bancos poderiam não querer abrir conta. E aí, o que é que a lei diz? A lei diz que o banco é obrigado a abrir a conta e atribui a cada candidato um CNPJ, o CPF dele está lá resguardado, não vai usar na campanha. Ah, mas eu tenho 10 contas bancárias, nenhuma das 10 vai ser utilizada. Você vai abrir uma conta específica para a campanha com este CNPJ aqui. E aí vai receber as doações, vai fazer os pagamentos e vai fazer a prestação de contas em 3 momentos, como eu já falei. Então, eu disse que, em tese, os candidatos podem, a partir de 15 de agosto, ou seja, do dia seguinte a 15 de agosto, realizar propaganda, contratar carros de som, contratar gráficas, etc. Mas, em tese, por quê? Porque no dia 16 eles não estarão ainda com o CNPJ. Um ou outro poderá estar, porque o CNPJ vai sendo atribuído paulatinamente. Imagine, todo mundo resolveu dar entrada no último dia de prazo, no registro da candidatura. Então, a partir do dia 16, o CNPJ começa a ser liberado pela Receita e pela Justiça Eleitoral, paulatinamente. Então, tem candidato que recebe logo no dia 16 o seu CNPJ, e aí pode já abrir a conta, e, tendo aberto a conta, pode contratar serviços gráficos, ou carro de som, etc. Aquele que não recebeu o CNPJ, ainda que demorou 1, 2, 3 dias para receber o CNPJ, ele não pode, enquanto isso, fazer publicidade. Ele não pode contratar publicidade, porque ele não tem como pagar, porque ele não tem conta bancária, ele não tem CNPJ. Como é que o CNPJ dele vai constar na publicidade se ele ainda não tem o CNPJ? Entende? Por isso que eu disse em tese. Em tese, começa a partir do dia 16 de agosto. Mas pode demorar 1 ou 2 ou 3 dias para alguns, até que o CNPJ esteja liberado. Muito bem. De posse do CNPJ, aberta a conta, o candidato pode iniciar a sua campanha contratando o material. Material impresso, como eu disse, santinhos, cartazes, perfurete para para-brisas, pode contratar pode botar esses estandartes na rua, pode botar aquelas pessoas vestidas com aquele cartaz na frente e atrás, aquele João Bobo de plástico cheio de ar que fica se balançando ao vento. Tudo isso pode ser feito. Pode contratar carro de som. Para a lei, carro de som é todo e qualquer veículo, automotivo ou não. Pode ser uma bicicleta, pode ser uma carroça puxada por um jegue, pode ser um carrinho tipo aquele de cafezinho, onde ficam as garrafas de uma caixa de som e o cara sai dirigindo pela rua. Qualquer forma de veiculação sonora onde é feita publicidade de candidato ou de partido.
E esses chamados carros de som podem funcionar de 8 da manhã até meia-noite. Pasmem, até meia-noite. Então, é um inferno. A lei do silêncio vai embora, porque a lei do silêncio diz que a partir de 10 horas da noite tem que se reduzir os volumes, etc, etc. Mas eles podem ainda ficar circulando, embora com volume mais baixo, mas podem até meia-noite. Os comícios também são realizados até meia-noite, é o máximo. E o que é um comício? O comício é a reunião do candidato com o povo, onde o candidato discursa e tal, o povo se emociona e grita o nome dele. Esse discurso é para dizer o que é que ele pensa, quais são as ideias. Está praticamente em desuso, até porque há alguns anos eram feitos showmícios. Contratava-se cantores e lá os cantores faziam shows e no meio do show aparecia o candidato, falava durante 5 ou 10 minutos para uma praça cheia. Cheia de quem? Do povo que foi assistir o show e não assistir o candidato. Nós vimos isso em várias campanhas. O Lula, por exemplo, contratou com exclusividade Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano viajavam no jatinho com o Lula para baixo, para cima. Em todas as cidades fazia show e Lula fazia o comício dele no meio do show. Isso hoje é proibido. A lei proibiu o showmício, exatamente porque ele enganava o povo. O povo ia para o show, chegava lá, o candidato estava lá no meio pedindo voto. Então, isso era enganar o povo. Segunda coisa, feria o princípio da igualdade, porque nem todo candidato tem dinheiro para contratar show. Ou tem amigo artista que pudesse fazer um show gratuito. Então, feria o princípio da igualdade. Hoje é proibido, showmício não pode mais acontecer. Então, o candidato, se quiser fazer o comício dele, que se encha de palavreado bonito, e que vá lá, no gogó, olho no olho, dizer para o seu eleitor o que é que ele quer. Como eu disse, o comício também vai até meia-noite. A lei abre uma exceção, que é até a antevéspera da eleição, até sexta-feira, que é o último dia de comício, o candidato pode fazer um comício até 2 horas da manhã de sábado, ou seja, ele pode estourar 2 horas. O último comício de campanha pode estourar 2 horas. Os outros comícios, o prazo máximo é até meia-noite. Esses cartazes, esses estandartes, esses cavaletes, toda essa publicidade que eu falei pode ser feita de forma móvel. O que isso quer dizer? Os candidatos, através das pessoas por ele contratadas, fazem isso durante o dia e à noite recolhem cavaletes, João Bobo, recolhem estandartes, recolhem tudo. Não pode ficar durante a noite. E é proibido, a lei veda expressamente, que seja colocado em postes, que sejam colocados em viadutos, que sejam colocados em passarelas, que sejam colocados em prédios públicos, em pontos de ônibus, em shopping centers, em cinemas, em teatros, em supermercados, em locais públicos. E quando eu estou falando local público, esse local público pode ter dono. O shopping tem dono, o cinema tem dono, o mercado tem dono. É público no acesso, é o local onde as pessoas têm acesso. E é por isso que é vedado. As repartições públicas também é proibido, é vedado. Na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, é a mesa da Câmara, do Congresso ou da Assembleia quem decide se nas suas dependências poderá ou não ser realizada publicidade. Mas nas demais repartições públicas, nas autarquias, nas fundações, nas sociedades de economia mista, nos órgãos da administração direta, nas secretarias, ministérios, etc., é proibido. O candidato não pode fazer campanha, nem os filiados do candidato podem usar material com nome de candidato. Falando de material, é importante registrar, desde logo, que a lei proíbe, hoje em dia, a confecção. Se proíbe a confecção, proíbe, evidentemente, a utilização de qualquer bem que possa representar uma compra de voto.
O que isso quer dizer? É proibido fabricar, confeccionar bonés, camisas, botões, chaveiros, canetas, lixa de unha, porta-título de eleitor, porta-lixa de unha, qualquer coisa, para ser distribuído gratuitamente entre os eleitores com nome e número de candidato. Isso não mais é permitido. Antigamente, era permitido. E aí os candidatos mandavam fazer camisas com seus nomes, suas fotografias, Photoshop bem feito, etc., número do candidato, e distribuía notadamente entre a população mais pobre. E isso era uma forma de comprar o voto daquele eleitor. E isso feria o princípio da igualdade entre os candidatos, além de caracterizar uma compra, feria o princípio da igualdade entre os candidatos, porque nem todos os candidatos tinham dinheiro ou têm dinheiro para mandar confeccionar bonés, camisas, botões, etc., etc., etc. Então, a lei, em muito boa hora, proibiu. O que é que os partidos fizeram para burlar essa lei? E aí não tem como proibir. Os partidos mandaram confeccionar camisas nas cores, nas suas cores, nas cores do partido, e distribui entre os seus filiados, entre os seus eleitores. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores manda confeccionar camisas vermelhas. Não é proibido ninguém vestir camisa vermelha. Então, manda confeccionar 1 milhão de camisas vermelhas e distribui para as pessoas, sem nome. Tem nome nenhum, não tem nome de partido, não tem nome de candidato, não tem número de candidato, não faz alusão à eleição. É apenas uma camisa vermelha. O PSB, uma camisa amarela, amarela forte. O PSDB, a camisa azul. O pessoal do Bozo veste a camisa da seleção brasileira, dizendo que é a camisa do Brasil, como se o Brasil tivesse camisa. Qualquer camisa é a camisa do Brasil. Eles confundem seleção brasileira com Brasil. Não sabem, na sua ignorância, que a seleção brasileira pertence a um órgão privado chamado CBF. Não é um órgão público. A CBF é formada por quem? Por clubes, Flamengo, Vasco, Vitória, Bahia, Internacional, Corinthians, etc. Formada por clubes e por federações estaduais. Federação Baiana, Federação Paulista, Federação Carioca. E esse órgão privado é subordinado a uma entidade estrangeira chamada FIFA. Ou seja, não tem nada a ver com o país Brasil. Não é órgão público, o presidente não é indicado pelo presidente da República, é eleito pelas federações e clubes. Representa o país em jogos, mas não é um órgão nacional, ok? Mas aí os malucos vestem a camisa da seleção brasileira e dizem é Brasil, como se fosse Brasil. Isso aí é questão de falta de conhecimento, falta de politização que leva a esse tipo de coisa. Mas é outro problema. Muito bem. Eu disse que os perfuretes, aqueles plásticos perfurados que colocam no vidro do carro é permitido. Mas não é permitido colocar plásticos no para-choque, nas portas, isso tudo é vedado. Antes do registro da candidatura, os candidatos podem dar entrevistas? Podem. Nada impede, não pode pedir voto. Quem é vereador, quem é prefeito, pode dar entrevistas e, eventualmente, fazer uma prestação de contas do seu mandato durante uma entrevista? Pode. Nada impede. O que ele não pode é pedir voto. Um radialista pode ser candidato, um Raimundo Varela, um Bocão, um Uziel Bueno, um Mário Kertz? Pode. No caso do radialista, ele terá que encerrar os programas até dia 30 de junho, portanto, não pode fazer programa nenhum a partir de 30 de junho. E na candidatura dele, ele não pode usar o slogan do programa de rádio dele, ele não pode vincular, porque isso feriria o princípio da igualdade, colocaria ele numa posição de vantagem em relação aos seus adversários.
Já falei. Aqui eu estou com o plano de aula. Bom, eu falei agora antes da eleição. A partir da eleição, não se pode dar entrevista falando mal do adversário, ou maculando a imagem, maculando a honra, ofendendo a dignidade do adversário. Se fizer isso, vai dar ensejo ao chamado direito de resposta, que nós falaremos na próxima aula, que é o direito do ofendido se defender. Os debates são permitidos? Se são permitidos, de que forma eles podem acontecer? Como é feita a organização do debate? Primeiro ponto, o debate é permitido. Mais do que permitido, ele é desejável, porque no debate estão os candidatos se opondo uns aos outros, cada um dizendo o que pode fazer e contestando aquilo que o outro eventualmente diz que vai fazer e que, às vezes, é um absurdo ou uma heresia. Ou um candidato à reeleição dizendo que vai fazer um monte de coisa que ele disse que faria quando foi eleito e não fez. E aí aproveita o candidato adversário, pois você disse na eleição passada que faria isso e não fez. Quem garante que você vai fazer agora? Então, o debate de ideias é não somente permitido, como eu disse, mas é desejável, é importante esse debate de ideias. O que é que diz a lei? As regras do debate têm que ser previamente ajustada entre os candidatos. Isso quer dizer que os candidatos vão se reunir junto com a televisão, com a emissora de rádio que vai produzir o debate? Não. Eles mandam os seus representantes, os seus advogados, o pessoal da produtora de vídeo que vai trabalhar para eles, etc. Então, é feita essa reunião. Eu, como presidente de partido que fui durante muitos anos, participei de várias dessas reuniões, discutindo como é que serão feitas as perguntas, quais serão os temas da pergunta, quantos minutos para a resposta, quantos minutos para a réplica, quantos minutos para a tréplica, o sorteio de quem vai ser o primeiro candidato a falar, de quem vai ser o último candidato a falar, tudo isso é definido nessa reunião, faz-se uma ata circunstanciada e os representantes dos candidatos assinam. É obrigatório que todos os candidatos participem do debate? Não. É obrigatório que todos os candidatos sejam convidados. Mas se eu sou candidato, sou convidado, eu não tenho obrigação de participar. Eu participo se eu quiser, mas eu tenho que ser convidado. É obrigatório o convite para todos os candidatos. Na última eleição presidencial, nós vimos que no debate estava quem? Estava o Ciro, o Amoedo foi candidato e participou dos debates. O Amoedo foi candidato a presidente, participou dos debates, é isso que eu ia dizer, participaram do debate. Amoedo, Marina, Glória a Deus, né, o Cabo Daciolo, quem foi mais, Paulo? Quem mais foi candidato? Nem me recordo mais. Ciro, Marina, Amoedo, Daciolo, Bolsonaro. Bolsonaro não participou dos debates, Haddad. Bolsonaro não participou dos debates porque, segundo ele, tinha sido ferido numa facada sem sangue, etc., etc., e ele ficou um tempo lá hospitalizado, e depois que saiu do hospital também ele não teve interesse em participar do debate, porque não tinha o que dizer. Então, ele foi beneficiado pela não participação do debate. Ele não participou do debate, ele não foi questionado, e, evidentemente, não tendo sido questionado, ele não falou as bobagens que ele hoje fala, senão ele teria falado lá na eleição e certamente não teria tido a votação que teve. O pobre do Daciolo, coitado, despreparado, né? Era uma figura simplória e tal, mas estava lá com dignidade, com a Bíblia na mão, nada respondia, somente batia na Bíblia e dizia glória a Deus, mas pelo menos estava lá cumprindo o papel dele e louvando o nome do Senhor, pelo menos isso, não é? Os demais não, os demais discutiam ideias e propostas, o Haddad, o Amoedo, o Ciro, a Marina, né? Eles discutiam as suas propostas, as suas ideias, etc. Então, todos têm que ser convidados, embora não haja obrigação de todos participarem. Participa quem quer.
mas o convite é obrigatório. Se um sequer deixar de ser convidado, não se realiza o debate. Além do debate da majoritária, prefeito, governador, presidente da República, também pode ser feito o debate entre candidatos a deputado. As emissoras não costumam fazer, pelo menos aqui na Bahia, porque não desperta a atenção. A eleição, ela fica polarizada na figura do prefeito, do governador, do presidente. Ninguém quer ouvir debate de deputado federal, de senador. Isso é de menor importância. O importante mesmo é o prefeito, o governador e o presidente da República para o Estado, para a cidade, para a União, o que é que ele pretende fazer. E isso é que faz com que as emissoras de televisão priorizem esses debates com esses candidatos. Então, quando o candidato vai para um debate, ele já sabe previamente as regras, porque as regras foram decididas pelos seus assessores e que passaram para eles. As regras são essa, essa e essa, os temas serão esse. No dia, vão para a emissora de televisão ou a emissora de rádio, com tantos assessores, o que foi definido lá naquela reunião, podem ir 2 assessores, 3 assessores, mais o esposo, a esposa do candidato, não podem ir convidados, os convidados ficam do lado de fora, ficam na rua, fazem batucada, fazem festa na rua, etc. Então, tudo isso é decidido. Evidentemente, se tem um auditório maior, permite-se um número maior de pessoas, desde que não se manifestem, não gritem, não assoviem, não batam palmas, não vaiem. Existem regras para que o debate seja realizado. E a propaganda no rádio e na televisão? A propaganda no rádio e na televisão, diz a lei, que ela pode e deve ser realizada nos 35 dias anteriores à antevéspera da eleição. Anteriores à antevéspera. Vamos lá. Que dia é a eleição? Domingo. Qual é a véspera de domingo? Sábado. Qual é a antevéspera? Sexta. Então, quer dizer que nos 35 dias anteriores à sexta-feira poderão ser feitas as propagandas eleitorais gratuitas nas emissoras de rádio e de televisão. Portanto, o último dia de propaganda é quinta-feira da véspera da eleição. Porque sexta-feira já é antivéspera, sábado, véspera, domingo é eleição. Então, quinta-feira é o último dia para fazer a propaganda eleitoral. E aí tem um detalhe. Essa propaganda é dividida em dias e horários. Segunda, quarta e sexta, governadores, senadores e deputados estaduais. Terça, quinta e sábado, presidente da República e deputado federal. Okay? Então, o último dia de campanha é de deputado federal e de presidente da República. Se for eleição de prefeito, todos os dias, de segunda a sábado, o tempo de prefeito é menor do que o tempo de governador, de presidente da República. O tempo de presidente da República, governador, etc., de segunda a sábado é de 25 minutos, divididos entre os candidatos. Divididos de que forma? A lei estabelece uma proporcionalidade de acordo com o número de deputados eleitos que cada partido elegeu na eleição anterior. Então, fica assim, 2/3 do tempo, 25 minutos, 2/3 dos 25 minutos, são distribuídos entre os partidos, proporcionalmente entre os partidos que tiveram mais tempo, que tiveram maior número de deputados eleitos. Então, por exemplo, nessa última eleição, quem foi que elegeu mais? PT e PSL. Então, esses dois terão um tempo maior. Em seguida, virá quem? Virá PSDB, MDB, PSDB, PSB, DEM, PDT e assim sucessivamente. 1/3 restante, 2/3 é proporcional, 1/3 restante é distribuído de duas formas.
esse 1/3 restante. Desse 1/3 restante, 2/3 proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos. Está vendo? Repete. E 1/3 apenas, portanto, é 1/3 de 1/3, igualitariamente entre os candidatos. Isso, a meu ver, é uma vergonha. Isso é um absurdo. Isso fere o princípio da igualdade. Isso beneficia os grandes partidos. Isso condena os pequenos partidos a serem sempre pequenos e favorece os grandes, fazendo com que os grandes permaneçam sempre grandes. Eles têm mais tempo para mostrar os seus candidatos. E ainda vem a tal da coligação, que não é mais permitida para a eleição proporcional. Sabemos todos que, a partir desta eleição, deste ano, só existe coligação para a eleição majoritária, prefeito, governador e presidente. Então, o que acontece? O partido já tem um tempo de televisão de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, faz coligação com um monte de partidinhos, daqueles de 1/3, aí pega 30 segundos de um, 40 segundos de outro, papapá. Daqui a pouco aquele partido que tinha 2 minutos está com 4 minutos. 4 minutos na televisão é uma barbaridade. Se vocês observarem essas propagandas que a gente vê na televisão, elas têm em média 30 segundos. Seja de automóvel, seja de cerveja, seja de loja, do que for, supermercado, 30 segundos em média. Você imagine o que são 4 minutos um candidato. Tanto que as produtoras das propagandas eleitorais não colocam os candidatos para falar 4 minutos. Por quê? Porque cansaria a imagem. O eleitor ficaria de saco cheio. Aí o que é que as empresas fazem? Um monte de coisa. Bota gente para falar, bota o que vai fazer, o que não vai fazer. Faz até como o Pederúzio, o finado Pederúzio, inventa que vai fazer um trem na encosta de Salvador, fora, desde o subúrbio até a Vitória, e nunca fez. Mário Kertz botou na televisão o bonde moderno. Aparecia o bonde andando, tudo, evidentemente, feito nos computadores, etc. Botou lá o bonde. Nós sabemos que Mário Kertz foi prefeito, não fez bonde nenhum, deixou 4 pilastras ali no Vale dos Barris, e o bonde nunca apareceu. Mas eles fazem todos esses artifícios que são legais de dizer como farão, etc, etc, etc. Botam um hospital sendo construído em tempo em 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, já todo mobiliado, funcionando, e de repente exercem um mandato e não constrói o hospital. Então, a publicidade é feita para vender o produto. Eu digo sempre, a publicidade nos engana. Vejam a Dilma. A Dilma nos foi vendida como uma CEO, como uma gerente, como uma executiva formidável, uma mulher de uma capacidade gerencial absurda. E nós vimos na prática o desastre que foi a administração de Dilma. Quando ela abria a boca, era uma tragédia. E ela fez escola, é igual o atual presidente. Só que de Dilma a gente ria. Ela falava em engarrafar vento, que o povo chamava engarrafadora de bufa, falava em saudar mandioca, saudava cachorro. Eram as coisas que a gente dava risada. Os de hoje a gente fica com raiva, com ódio, porque hoje o discurso é de ódio. O discurso é contra a democracia, o discurso é fechamento de Supremo, é fechamento de Congresso Nacional, é contra as liberdades democráticas, é contra a Constituição, né? Mas é a mesma parvoíce, a mesma barbaridade, a mesma estupidez que a outra falava, só que a outra falava de amenidades e esse fala da nossa Constituição, da nossa democracia, mas fala besteira tanto quanto ela, né? Então, a propaganda serve para nos vender isso. Pega-se um sabonete tipo C, bota numa caixa de Natura, de Boticário, etc., e vende como um produto tipo A, cobrando o preço do produto tipo A. E o eleitor vai e compra. Compra como? Votando. Acreditando que aquele sabonete é o melhor, que aquela pessoa é a melhor, pela propaganda que foi feita. Se essa propaganda fosse dividida igualitariamente entre todos, primeiro que ficaria mais difícil, a pessoa teria que se esforçar para mostrar que ele efetivamente é melhor.
ele teria que dizer, e não a agência de publicidade vender o produto. Ele teria que se vender. Mas, infelizmente, as regras do jogo estão aí estabelecidas. Então, o tempo é 25 minutos. Vamos ver como é que se divide. Eu disse que segunda, quarta e sexta é de governador, de senador e deputado estadual. O governador, dos 25 minutos, o governador tem 10 minutos, o deputado estadual tem 10 minutos e o senador tem 5 minutos. Tudo isso na segunda, quarta e sexta-feira. Terça, quinta e sábado. O presidente da República tem 12 minutos e meio e o deputado federal tem 12 minutos e meio. Observe, 12 minutos e meio. Imagine um candidato com 4, 5 minutos desses 12 minutos e meio. Veja que barbaridade. Ou seja, ele tem quase metade do tempo só para ele, porque o partido dele elegeu o maior número de deputados na outra eleição. E o resto do tempo dividido entre os outros candidatos, proporcionalmente, que vai ter outro candidato com 2 minutos, outro candidato com 1 minuto e meio, e vai ter candidato com 30 segundos. Meu nome é Enéas, o povo do Cabo Daciolo, né, que fazia glória a Deus, porque o tempo só dá para isso. No rádio, essa propaganda é feita pela manhã e ao meio-dia. De manhã começa às 7 horas da manhã. Então, começa com o governador, 10 minutos de governador, depois 5 minutos de senador, depois 10 minutos para os deputados estaduais, que eles se revezam nas propagandas. Terça, quinta e sábado, começa com o presidente da República, 7 horas da manhã, o presidente da República, 12 minutos e meio. Depois entram os candidatos a deputado federal de cada estado. Também um processo de revezamento, porque aqueles 12 minutos e meio é para todos os partidos, na proporção, o partido que tem maior número de deputados tem tempo maior, etc., etc., e faz-se um revezamento e os candidatos aparecem. Esse tempo diminui, transfere para os outros partidos, muitos saíram e continuam com o mesmo tempo. Observe, o partido fica com o tempo. Se eles saíram por justa causa, se eles saíram para criar um novo partido, em tese, poderia levar o tempo para o novo partido. Mas os do PSL que saíram, não saíram para criar um novo partido. Então, o PSL vai continuar com o tempo. Ok? Muito bem. Eu disse de manhã, 7 horas, e meio-dia na rádio. E na televisão? Na televisão começa 1h da tarde. 1h da tarde começa governador, depois senador, depois deputado. Terça, quinta e sábado, presidente da República, depois deputado federal. E 8h30 da noite, 25 minutos de propaganda eleitoral gratuita. Segunda, quarta e sexta, governador, senador e deputado estadual. Terça, quinta e sábado, presidente e deputado federal. Ok? Muito bem. E na imprensa escrita? Na imprensa escrita, a única coisa que pode ser feita é publicar aquelas fotografias nas páginas internas do jornal. Às vezes até na primeira página do jornal, que custa muito caro. Essa é uma propaganda que atinge muito pouca gente. Primeiro porque se lê muito pouco jornais aqui no país. O povo não tem costume de ler, quer pela questão da cultura, quer pela questão econômica. Comprar jornal todo dia gera despesa. Então, como nós somos um país de aculturados e de pobres, nós lemos muito poucos jornais no país. Mas alguns candidatos insistem, teimam em colocar. Normalmente são candidatos de fatias mais ricas da sociedade. E eles botam, inicialmente, para mostrar, para dizer, olha, eu estou aqui, eu estou vivo e eu sou candidato. Isso vai ser lido, como eu disse, por fatias mais ricas da sociedade, classe B, classe média B e A, ou classe alta, que é quem lê jornal normalmente, toda regra comporta exceção. Né? A gente está falando aqui em regra geral. Prefeitos. Eu disse que presidente e deputado federal, governador, senador e deputado estadual são
25 minutos. E prefeito e vereador, 20 minutos. E esses 20 minutos são divididos 10 minutos para os candidatos a prefeito e 10 minutos para os candidatos a vereador. Por que é menor? Porque, no caso deles, eles têm publicidade, eles vão ter todos os dias da semana. Na eleição de governador e presidente não é assim, é segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E prefeito não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o tempo é menor e é distribuído metade para os vereadores, metade para o prefeito. Muito bem. Se tivermos um segundo turno para presidente da República e para governador de estado, como é que é o tempo? Primeiro que o tempo é de 20 minutos, não é mais de 25 minutos, é de 20 minutos, é diário, tá certo? E é dividido em partes iguais entre os dois candidatos que foram ao segundo turno, tá certo? Então, nós vimos na última eleição, o Haddad e o Bolsonaro tinham o mesmo tempo no segundo turno, 10 minutos para cada candidato, ok? Da mesma forma, governador, e da mesma forma, prefeito. Bom, e essa propaganda eleitoral gratuita é feita onde? Em todas as emissoras de rádio e de televisão. É obrigatório, eles são obrigados a ceder o espaço. E essa propaganda é gratuita? Não. Mas o nome é propaganda eleitoral gratuita. Muito bem. Por que tem esse nome, propaganda eleitoral gratuita? Porque os candidatos não pagam para aparecer no rádio e na televisão. Contudo, eles têm que gastar dinheiro com a produção do programa. Porque, primeiro, que aquilo não é ao vivo, nem poderia ser. Aquilo tudo é gravado. Então, o candidato tem que contratar, no mínimo, ele tem que contratar um cinegrafista, um iluminador, as mais ricas, e maquiador, para tirar o brilho da pele, para tirar aquela olheira, passar uma basezinha, tirar a olheira, botar um batonzinho para deixar a boca mais... Essa conexão perdida foi minha ou foi de vocês? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Está tudo ok? Bem. Então, tem a produção, tem o jornalista para preparar o texto, tem o diretor para fazer a gravação, além do cinegrafista, etc. Isso custa dinheiro. E quem é que banca essa despesa? Quem banca essa despesa é o candidato ou o partido. Então, ele não paga para aparecer, mas ele paga para produzir. E quem é que paga para os candidatos aparecerem? Vocês, eu, todos nós. É o TSE quem paga. Mas paga diretamente a emissora? Está aqui tantos milhões? Não. Faz-se um encontro de contas entre o que a emissora tem a pagar de impostos, faz um encontro de contas com o governo, tá certo? Abate-se do que a empresa tem a receber do que ela tem a receber do programa, abate dos impostos que ela tem que pagar para o governo. Por isso é que é gratuita para o candidato, mas é paga por nós, cidadãos. Esses programas também são apresentados nos canais oficiais, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Assembleia, TV Câmara Municipal, Canal Brasil, TVE, TV Cultura. Esses canais oficiais são obrigados a passar. E como é a propaganda eleitoral na internet? Ela é permitida? Quais são as vedações, quais são os limites dessa publicidade, dessa propaganda eleitoral na internet? Ponto 1, ela é permitida a partir do dia 16 de agosto, ou seja, após o registro, o requerimento de registro das candidaturas. O candidato pode ter um site, um sítio, como diz a lei? Pode. Cada candidato tem o seu sítio, cada partido tem o seu sítio ou site. Aqui no Brasil a gente usa a expressão site, né? Nós brasileiros temos mania de nos apropriarmos de termos de outras línguas. Por exemplo,
chamamos isso aqui de mouse. Mouse é rato em inglês, né? Em Portugal, isso é chamado de rato. Se você falar mouse em Portugal, cadê o mouse? Ninguém vai saber lhe dizer o que é, onde está. É rato. Cadê o rato? Está aqui o rato. Da mesma forma, em Portugal, se fala sítio. Sítio de internet. A nossa lei fala sítio. O candidato pode ter o seu sítio na internet, mas nós falamos site, né? Que é a mesma coisa, é o sítio. Então, o candidato, o partido, pode ter os seus sites ou sítios na internet. O candidato pode ter o seu blog e fazer a sua propaganda. O candidato pode ter vários amigos que tenham blog e façam propaganda dele, gratuita. Essa propaganda feita em blogs de terceiros não pode ser paga, é proibido, é vedado o pagamento. Da mesma forma que é vedado em sites. Não, o candidato não pode contratar sites, pagando sites para fazer publicidade. A lei veda expressamente, a lei não permite. É permitido mensagem eletrônica? É permitido mensagem eletrônica. Não como foi feito na campanha, onde contrata-se computadores, as empresas que têm computadores para mandar maciçamente mensagens. Isso é proibido. As mensagens têm que ser gravadas pelo candidato e serem repassadas pelo seu site, pelo seu grupo de trabalho, e não por empresas contratadas na China, na Ucrânia, na Rússia, né? E que despejam isso, assim, milhões e milhões por segundos na rede nacional. E que o gabinete do ódio, lá capitaneado pelo filho do presidente, fazia isso na campanha e que continua fazendo, né? 70% das coisas que são publicadas pelos governistas no Facebook, no Instagram, isso já está provado tecnicamente, é feito por robôs, por empresas, e que criam nomes fantasias, criam o nome de uma pessoa como se fosse uma pessoa e não é, e fica despejando aquelas coisas no Instagram e no Facebook e WhatsApp e em outras mídias sociais. Esses sites que podem fazer publicidade gratuita, não remunerada, só pode pertencer a pessoas físicas. É vedado que pessoas jurídicas mantenham sites com propagandas eleitorais. Ok? Bom, esse era o assunto da aula de hoje. Terminamos um pouco mais cedo, são 9h15. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida para que a gente possa, de logo, tirar. Dormiram ou não? Alô, galera. Estão acordados aí ou dormiram? Fala, Matheus. Oi, professor. Quem é? Perpétua. Perpétua? E aí, mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Rafael, alguma pergunta a fazer? Matheus, alguma pergunta? Não entendi. No caso, grande parte do eleitorado já fazia campanha antes mesmo da eleição. Observe, o que fazia campanha da eleição não era o eleitorado, eram esses computadores, esses robôs que faziam a campanha, né? Isso é crime, isso, inclusive, está sendo investigado. Ainda ontem, o presidente da República foi notificado de uma ação sobre isso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele ainda está respondendo processo, aquela ação de investigação judicial eleitoral que nós falamos na aula passada. O presidente da República responde a 5 ou 6 ações de investigação judicial eleitoral, né, com base na acusação de fraude, exatamente essa publicidade feita por computadores e outros tipos de publicidade. O presidente da República está respondendo ainda a processos. Ele assumiu, já está aí com 1 ano e meio de 10 governos,
tá? E está respondendo processo. Se for condenado, caça-se o registro, caça-se o diploma e ele perde o mandato. O processo está em curso. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Pode falar. Quem queria falar? Silvano, queria falar alguma coisa? Rafael? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês 8 aqui na aula de hoje. Dizer que na próxima aula nós vamos falar sobre direito de resposta. No caso, as camisas que muitos fizeram com rosto, passeata, a pessoa sim, não pode fazer camisa com rosto. Passeatas e carreatas são permitidas na eleição. Não é permitida no dia da eleição. No dia de eleição, não pode haver passeata, não pode haver carreata, não pode haver carro de som, não pode haver nenhuma manifestação pública. A manifestação é silenciosa. No dia da eleição, sequer pedir voto pode. É a chamada boca de urna. Isso é proibido, embora muitos façam. Ficam lá escondidinhos, distribuindo santinho, distribuindo panfleto. Aquilo é proibido. Se a pessoa é flagrada pela polícia, é levada para a Polícia Federal, fica lá detido na Polícia Federal, faz termo de averiguação, etc., etc., e depois a pessoa é liberada, certo? Não pode fazer essas manifestações, camisa com cara de presidente, etc. Agora pode, mas em período eleitoral não pode, é proibido. Hoje, se o idiota quer sair com a camisa do presidente da República na barriga, ou com a camisa de Lula, ou de Dilma, ou de Temer, o que eu posso fazer? Nada. Gosto é como o pescoço, cada um tem o seu, tá certo? Agora, no período de eleição, não. Aí é proibido, terminantemente proibido, e o candidato pode ser punido por isso. Por que o candidato? Porque é ele o único beneficiário daquela ação, ok? Por isso é que a punição vai para o candidato e não para o eleitor, tá bem? Então, como eu dizia, na próxima aula falaremos sobre direito de resposta e aí teremos concluído o conteúdo da apostila, o conteúdo programático. Mas daqui a 14 dias, 2 semanas, faremos ainda uma última aula, que eu vou falar sobre as eleições municipais, essa coisa aí que estão propondo prorrogação de mandato dos atuais prefeitos, falando em adiamento das eleições para novembro, dezembro, tudo isso eu abordarei com vocês daqui a 2 semanas. Próxima semana, direito e resposta, daqui a 2 semanas falaremos sobre eleições e daqui a 3 semanas já será a nossa prova. E sim, daqui a 2 semanas, além das eleições, eu também estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas desses assuntos da segunda unidade, porque na semana seguinte já será a prova. Que dia é hoje? 7, nós temos aula 14, que é direito de resposta dia 14, dia 21 faremos uma revisão geral e falaremos sobre eleições municipais, e dia 28 já será a nossa prova. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, pedir a Silvano que coloque no grupo aí a filmagem perpétua hoje à noite. Ela se comprometeu de mandar, de botar no YouTube e mandar para mim, para que eu possa colocar na plataforma Moodle. Se vocês estão observando a plataforma Moodle, o assunto já está lá, esse assunto da aula de hoje já está na plataforma Moodle, como o assunto da próxima aula também já está lá na plataforma Moodle, para quem quiser ir estudando. Eu recomendo que não deixem acumular, não deixem para estudar de véspera, porque aí não é estudar, aí é decorar. E aí o aprendizado é mais difícil. A gente decora e esquece logo. E quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Se cuidem. Nós já estamos chegando aí a quase 9.000 pessoas. Já estamos hoje mais de 8.000 pessoas contaminadas, né? Contaminadas não, mortas, né? Ontem deu 7.500 e não sei quanto, ou 7.800 não sei quanto, mortos. Então, a coisa é muito séria.
Se cuidem, vocês são muito importantes para mim, para todos nós, para o nosso grupo. Tá bom? Fiquem com Deus e um bom dia para vocês. Um abraço. Obrigado, professor. Bom dia, Igualmente aí. professor. Um abraço.